Bom, vamos mergulhar direto na nossa explicação de hoje, onde a gente vai destrinchar a urgência e a praticidade absurda da obra-prima espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse é um tema fascinante porque ele pega algo que muita gente vê como uma simples opção e transforma numa questão literal de sobrevivência. Olha só o peso dessa citação. Ela já dita logo de cara a realidade das nossas vidas espirituais. A mensagem bate com uma clareza inegável. Sem a prece, a ruína espiritual é simplesmente garantida. Não tem meio termo aqui. É justamente essa tese tão forte que dita o tom e a urgência de todo o livro que a gente está resumindo hoje. A grande sacada do autor é não deixar a menor margem para dúvida sobre o que acontece quando a gente negligencia esse diálogo vital. E para dar um panorama geral, o nosso roteiro de hoje passa de forma bem fluida por 5 pontos essenciais. Primeiro, o grande meio de salvação. Depois, a necessidade de meio. Em seguida, as condições da prece. O quarto ponto é Maria, a medianeira universal, e a gente fecha com a prática da oração diária. Então, vamos começar logo pela nossa primeira parte, o grande meio de salvação. Sabe aquela ideia de que rezar é só mais uma devoção que a gente escolhe na prateleira? Pois é, o autor corta isso pela raiz. O ponto central aqui é que outras práticas super importantes, como receber os sacramentos com frequência ou o nosso baita esforço para evitar o pecado, acabam perdendo a força se não tiverem um alicerce contínuo da oração. É como se a prece fosse uma chave infalível, sabe? Sem ela, os maiores tesouros divinos ficam ali, trancados e totalmente inacessíveis para nós. Avançando para o nosso segundo ponto, a necessidade de meio. Mas o que significa exatamente essa tal de necessidade de meio? Bom, entender isso muda completamente o jogo. É fundamental sacar que a oração não é só um dever imposto de fora para dentro, tipo uma regra arbitrária que a gente cumpre por obrigação. Na verdade, é uma questão de pura sobrevivência espiritual. Funciona igualzinho ao nosso corpo físico. Se a gente não come todo dia, a gente morre de inanição. Com a alma é a mesma coisa. Ela precisa desse contato contínuo com Deus para não perecer de fraqueza. Isso fica muito claro quando a gente coloca lado a lado duas visões históricas completamente opostas. De um lado, a gente tem a visão pelagiana, que foi um erro histórico gigantesco por confiar cegamente na própria força natural e no intelecto humano para alcançar o céu. E do outro, o realismo absoluto de Santo Afonso, a dependência total da graça divina. A realidade é que a nossa natureza humana é muito frágil e carrega feridas profundas. Então a gente simplesmente não consegue mérito nenhum sozinho sem a ajuda que vem do alto. Achar que o nosso esforço puramente humano basta é uma ilusão total. No fim das contas, nós somos todos verdadeiros mendigos de Deus. E olha, quando a gente abraça essa imagem, ou aquela belíssima metáfora de que a oração é a âncora do náufrago, fica nítido que a humanidade precisa pedir essas esmolas de luz e força o tempo todo. É um requisito absoluto para a gente conseguir vencer as batalhas do dia a dia e resistir àquelas tentações pesadas que aparecem a cada segundo. Ser um mendigo espiritual não é fraqueza, mas sim ter a suprema clareza de quem nós somos diante do Criador. Entrando agora no nosso terceiro tópico, as condições da prece. Afinal, como é que a gente reza do jeito certo para garantir que a oração não seja vazia? Existem 4 passos rigorosos, verdadeiras condições inegociáveis. Primeiro, a intenção. Rezar sempre em nome de Jesus, focando no que é necessário para a salvação. Segundo, a humildade. Reconhecer que a gente não é nada por si só. Terceiro, a confiança. Ter uma fé inabalável e cega de que Deus sempre escuta um coração sincero. E quarto, a perseverança. Orar continuamente até o fim. Esses não são só conselhos poéticos, tá? Eles formam um verdadeiro sistema de suporte à prova de falhas. Dando um foco especial ali no passo da humildade, a gente descobre que a verdadeira ciência espiritual é saber que todos nós somos sustentados unicamente por um fiozinho invisível, que é a graça de Deus. É muito importante lembrar daquele exemplo clássico da presunção de São Pedro. Ele confiou na própria coragem ali no calor do momento e acabou caindo vertiginosamente. Isso faz um contraste gigante com a profunda autoconsciência dos grandes santos, que sabiam perfeitamente que sem a proteção contínua de Deus, eles não seriam absolutamente nada. E sobre a perseverança, a graça final exige da gente uma corrente contínua, sem quebras. Lembra daquela famosa parábola bíblica do amigo inoportuno que bate na porta à meia-noite? Pois então, ela mostra que Deus não apenas tolera, mas Ele realmente deseja ver a nossa absoluta insistência em bater nessa porta. É como se a sabedoria divina testasse a nossa constância, exigindo essa súplica contínua justamente para fortalecer e refinar a nossa união com Ele. E isso nos leva direto para a nossa quarta sessão. Maria, a medianeira universal. Tem uma metáfora maravilhosa de São Bernardo aqui que ilustra perfeitamente o poder de intercessão da Virgem Maria em toda essa teologia. Ele diz que Maria não é a nascente da graça, porque a fonte primária e inesgotável é sempre o próprio Deus.
mas ela é o imenso aqueduto escolhido para distribuir todas essas misericórdias incalculáveis. Na ordem perfeitamente estabelecida por Deus, Cristo é o único autor da redenção, mas todas as graças vitais passam por vontade divina por estas mãos maternas antes de chegar até a humanidade. E entender esse papel é um divisor de águas. Ela é a distribuidora universal, uma advogada que se torna onipotente através da sua oração infalível, e uma mãe de misericórdia que nunca vira as costas para um pedido sincero, por pior que tenha sido a queda. E o mais incrível de tudo é que buscar a ajuda dela não afasta ninguém de Deus. Muito pelo contrário. É um ato de uma humildade tão profunda que honra o Senhor de forma infinita, justamente por reverenciar a obra da sua serva mais fiel. Chegando na nossa quinta e última parte, a prática da oração diária. Porque, toda essa teologia altíssima tem que descer de alguma forma para a nossa vida comum. E o livro faz exatamente isso, traduzindo as ideias num método simples e super direto para o dia a dia. Logo de manhã, o primeiro ato ao acordar é oferecer o dia a Deus. Nas refeições, a gente abençoa o alimento e evita os excessos. No meio daquele trabalho exaustivo ou daquele estudo complexo, a ideia é transformar as dificuldades em um ato de adoração interior. E à noite, fechar com um rápido e sincero exame de consciência. É um plano de ação fantástico para transformar uma rotina monótona numa oferta incessante. E para aqueles momentos mais caóticos da rotina acelerada, entram as chamadas orações jaculatórias. São preces bem curtinhas, diretas e super poderosas. É tipo pensar, Senhor, ajudai-me, no meio de um engarrafamento, ou meu Deus, eu vos amo, antes de uma reunião complicada. O autor também recomenda muito a prática de rezar 3 Ave-Marias diárias pela pureza. A gente pode ver tudo isso como verdadeiras armas de saque rápido, preenchendo os espaços do dia e blindando a mente instantaneamente contra aquelas tentações que pegam a gente de surpresa. Para fechar nossa explicação de hoje, fica aqui uma reflexão bem provocativa que resume todo o espírito da obra. Se o silêncio diante de Deus é a nossa única tragédia sem remédio, como é que a nossa rotina diária está refletindo essa urgência contínua por graça? É um convite para a gente olhar com lupa para os nossos próprios dias e perceber o que está faltando. A gente espera de verdade que esse resumo de hoje inspire todo mundo a buscar as páginas completas desse livro indispensável, que esse conhecimento prático e profundo ilumine os nossos próximos passos na jornada.